Olá, meu nome é Elaine Silva, sou nutricionista, atendo principalmente o público da área de emagrecimento e nesse canal eu te ensino nutrição de um jeito simples e fácil para você compreender todo esse mundo maravilhoso que a gente vive. Então vamos lá. Muitos de vocês me questionam, Nutri, qual o melhor tipo de açúcar para consumir no dia a dia? E outros até falam, esse veneno não chegue nem perto porque vicia. Gente, primeiro ponto, açúcar não vicia. Não tem nenhuma comprovação, ninguém assalta uma casa para comer açúcar, ninguém rouba um celular para comer açúcar. Açúcar não vicia. Tem outros pontos que a gente trabalha em cima do paciente que tem ali um desejo muito grande por comer açúcar e fontes de carboidratos mais refinados, mas açúcar não vicia. Esse é o ponto principal, certo? Então vamos lá. Tipos de açúcar. Açúcar demerara, açúcar de coco, açúcar cristal, açúcar orgânico, qual o melhor tipo de açúcar? A questão é, qual a quantidade você vai comer desse açúcar? Esse é o primeiro ponto, tá? Porque às vezes a gente vê, mas eu vi na internet ou em algum lugar que o açúcar demerara, ele tem mais vitaminas minerais do que o açúcar cristal. Isso não é mentira, é verdade, e tem mesmo. Mas a questão é, o quanto você vai comer de açúcar para suas vitaminas e minerais virem desse alimento, entendeu? Esse é o ponto principal. E o custo deles é muito mais alto quando a gente pensa no açúcar cristal ou refinado, por exemplo, né? Então você gasta um dinheiro muito mais alto para consumir um açúcar demerara, um açúcar de coco, sendo que na prática é só açúcar. Você não vai consumir açúcar para ter vitaminas dele. Você vai comer meio saco de açúcar por dia? Vai comer 15 colheres de açúcar no dia? Se estiver fazendo isso, o ideal é reduzir. Então, independente do tipo, não é interessante consumir muito açúcar, tá? O ideal é reduzir mesmo a quantidade. Falei, mas eu preciso cortar, eu não posso comer açúcar e mais nada? Pode, você pode colocar um pouquinho. Tudo vai depender do contexto. Então, se você fala pra mim, ó, eu gosto de café, mas eu não consigo ainda tomar o café sem açúcar, e o sabor residual do adoçante, não gosto, não me faz bem, ok, eu também não fico recomendando adoçante pra ninguém, tá? Então, o que a gente faz? Então, como que vai estar essa sua refeição? Ah, tem um pão francês, certo? Uma fonte de carboidrato. Você vai colocar um ovo, uma fatia de queijo, por exemplo, então você já colocou proteína e gordura nessa refeição, ok? Eu vou comer uma banana com aveia ou um mamão com aveia, ótimo, você colocou uma fruta e colocou fonte de fibra, perfeito. E aí eu quero um copinho de café americano e eu quero colocar uma colherzinha de sobremesa de açúcar. Poxa, isso não vai impactar negativamente o seu resultado, independendo de qual seja. Como eu já falo mais sobre emagrecimento, para esse paciente, essa colherzinha de sobremesa de açúcar nessa refeição não vai impactar negativamente. E também, o que acontece? Se você coloca hoje uma colherzinha de sobremesa, nada impede que ao longo do tempo você vai reduzindo de pouquinho em pouquinho, até não tomar mais, por exemplo. Mas entendam, essa quantidade, nesse momento, não vai impactar negativamente. Então, assim, muitas vezes a gente vê na internet, né, tem que cortar tudo, tem que zerar tudo, açúcar vicia, inflama. Gente, quando a gente fala de inflamação corporal, existem muitos componentes e fatores que vão levar a essa inflamação. Então, não é só essa colherzinha do açúcar. Dependendo de como está o contexto da sua alimentação, essa colherzinha não vai impactar negativamente. Então, a gente precisa tomar cuidado com as generalizações aí que falam sobre a alimentação. Mas pensando num contexto geral, o açúcar orgânico, tá? O orgânico, o que acontece? Esse açúcar foi feito através da produção de canas que não tiveram agrotóxicos na sua plantação. Então pegou a cana, plantou, esperou o tempo dela crescer, tudo certinho, então sem agrotóxicos, sem nada disso. Então esse açúcar poderia ser considerado um açúcar melhor, porque ele foi feito a partir de uma cana que não teve agrotóxico. Mas quanto de açúcar você vai comer? A gente volta nessa questão. É só um pouquinho? É só para dar um saborzinho ali no café porque você não consegue comer ele sem açúcar? Então, poxa, não tem problema. Pode ser o cristal, né? Não precisa gastar rios de dinheiro
com açúcar, sendo que ele não vai ser e não deve ser jamais a sua fonte de vitaminas e minerais. Então fala, ai não, Nutri, eu quero comer muito, eu quero açúcar que tem mais vitaminas e minerais porque eu quero comer muito açúcar. Aí não, vamos lá, né? Então você só vai usar um pouquinho. Então, poxa, não tem problema ser o cristal, por exemplo, tá? Então a questão é, tudo vai depender do contexto dessa alimentação. Então a pessoa, ela come fruta, legume e verdura todos os dias, no almoço e no jantar tem uma saladona, tem fibras, ela tá com a alimentação dela toda balanceada. O que vai ser essa colherzinha de sobremesa de açúcar no café dela? Não vai ter problema. A questão é o excesso. Agora, se ela pega ali no café da manhã, ela coloca 2 colheres de sopa cheias de açúcar. No almoço, ela toma açúcar e ela coloca lá mais 2, 3 colheres de açúcar. E aí, sendo que já é um suco que vem adoçado. À tarde, ela vai comer a refeição dela e vai pegar um Nescau e vai colocar mais açúcar dentro do Nescau. No jantar, ela vai tomar o suco, ela vai colocar mais açúcar. Aí a gente já tá em outro contexto completamente diferente. E aí, nesse caso, nem precisaria consumir um açúcar mais saudável. Precisaria reduzir essa quantidade de açúcar tão alta que ela tá consumindo, tá? Porque açúcar, querendo ou não, ele tem caloria. Ele é um carboidrato. E ele tem caloria. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, muitas vezes, poxa, essa quantidade toda de açúcar que essa pessoa consome no dia dava para mudar e colocar vários alimentos muito saborosos, muitas frutas inclusive, tem uma caloria mais baixa, numa quantidade maior, essa pessoa se sentiria melhor, mais saciada e reduziria essa ingestão de açúcar. Porque se a gente pensar, a caloria de uma colher de açúcar é a caloria de uma fruta. Poxa, pensando só em calorias, pode até ficar bem parecido, né? Mas em qualidade, essa fruta tem fibra, tem vitaminas, tem minerais. Então, poxa, é um alimento que você vai mastigar, você vai ali ter a sensação do prazer, do sabor, da suculência. E açúcar é só uma colher de açúcar, né? É só aquele doce ali. Então, poxa, vale a pena a gente considerar essa mudança, né? Então, reduzir o consumo de açúcar é interessante. Mas, se for um pouquinho e tiver ajustado no contexto de uma alimentação saudável em todas as refeições, não vai ter problema. O problema de tudo e todos os alimentos é o excesso. Então, pode consumir sim o açúcar cristal, não vai ter problema, desde que seja só um pouquinho e que toda a base da sua alimentação esteja ajustada. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir aqui embaixo e se inscreve no meu canal para receber mais vídeos como esse.